Santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. Olá, amada igreja. Que a graça e a doce paz do Senhor seja com todos nós. Aleluia. É um imenso prazer estar mais uma vez aqui. Eu nunca trago saudação porque o meu ministério é itinerante. Mas aonde eu passo, eu deixo um pedaço de mim e trago uma fatia do pessoal. Desde 2020, né, que a igreja que eu pertencia fechou e eu fiquei no ministério itinerante. Mas aonde eu vou, eu trabalho e eu deixo um pedacinho do meu coração e trago nos irmãos, né? Louvo a Deus pela vida da Isabelinha, que aceitou o meu convite. Hoje é aniversário da filhinha dela, mas mesmo assim ela aceitou o convite e veio cantar, né? A irmã Lu, que é uma querida, já é a segunda vez que ela veio aqui, né? E nós estamos congregando sempre juntos lá também, né? Em todos os cultos, os eventos, nós estamos ajudando lá o pastor Sebastião e é uma bênção de Deus. E é um imenso prazer fazer parte dessa família aqui também, né? Aonde eu fui recebida com carinho. Eu sempre digo que eu sou como um beija-flor. Aonde eu encontro doçura, eu volto, eu volto, eu volto. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor Jesus. Amados, então eu vou fazer uma oração para começarmos a aprender um pouquinho da palavra. Eu falei para a pastora Elinéia e para o irmão Davi que não sobrou nada, né? Veio que o pastor Elias outro dia desossou, né? Ele arrebentou a boca do balão. Mas no dia do irmão Davi eu não pude, porque eu tinha um compromisso. Mas é o Senhor que sabe, né? O que Ele quer falar. E nós somos as fontes, né? Estou aprendendo com o pastor Paulo, não é canal, não é fonte. E vaso, né? O vasinho pequeno, o Senhor derrama um pouquinho de azeite e já derrama. Eita glória! Então, amados, quero fazer uma pequena oração ao Senhor. Papai, em nome de Jesus Cristo, teu filho amado, eis-me aqui, Senhor. O Senhor sabe que o que eu mais gosto de fazer na minha vida é falar a tua palavra, Senhor. Então, fica à vontade na minha vida, Senhor. Usa esse pequeno vaso, desemboca o vaso, Senhor. Enche de azeite. Fala conosco nessa noite, Senhor. Amado da minha alma, majestade, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Manda do céu, Senhor, o maná para encher a nossa barriguinha espiritual. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém, Jesus. Então, amados, vamos abrir então em Apocalipse 3:11, né, que é o tema da campanha. Esse tema é uma coisa gloriosa, né? Apesar que eu não vi o pastor Paulo fazer nenhum tema ruim até hoje, né? Mas esse é muito poderoso. Glória a Deus. Então, Apocalipse 3:11, que é o tema da campanha. Mas eu vou ler do 7, né? Porque senão a gente come metade da palavra. Vamos ler do 7 ao 13. Mensagem à igreja de Filadélfia. Mas o tema da campanha, para quem não sabe, é o 11. Eis que cedo venho. Quer dizer, eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ei, que coisa linda, Deus! Então, lemos então no 7, amados. Mensagem à igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras,
Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés, e saibam que eu te amo. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Podeis assentar, amados. Glória a Deus. Bendito é o nome santo do Senhor Jesus. Coisa linda, né, amados? Coisa linda de Deus, a palavra dele. É bênção purinha, né? Então, amados, essa igreja, o texto base é Apocalipse 3:11, os irmãos já sabem. Venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Filadélfia, a igreja da fidelidade. Vamos ver pouquinha coisa sobre o contexto da cidade. Filadélfia era uma cidade estratégica da Ásia Menor. O nome Filadélfia significa amor fraternal. Era uma cidade cercada de paganismo, idolatria e oposição religiosa. Além disso, a cidade sofria constantemente com terremotos. O povo vivia em insegurança. Mesmo assim, a igreja permaneceu firme. Tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amados, será que o Senhor está atrás de heróis? Será que o Senhor está atrás de pessoas fortes? Não. Essa igreja tinha pouca força, mas ela não desistiu do Senhor. Ela não desistiu da fidelidade, né? Não adianta a pessoa ser tão forte, mas como meu marido diz, viver como a nu no fio, né? Balança para lá e para cá, e se o vento ficar forte, ele acaba caindo, né? Então, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O importante, eles eram chicoteados por terremotos, eram cercados de ídolos, de todas as coisas ruins, mas não desistiram da palavra do Senhor e da fidelidade. Porque Deus não procura os mais fortes da terra, Ele procura os mais fiéis. Eita! Tem gente que tem estrutura, mas não tem fidelidade. Tem gente que tem voz, mas não tem vida com Deus. Filadélfia tinha pouca força, mas tinha perseverança. Venho sem demora. Jesus começa dizendo: venho sem demora. Isso fala da iminência da volta de Cristo. A igreja precisava viver preparada, porque quem acha que Jesus demora
relaxa na vigilância. Mas quem acredita que ele pode voltar a qualquer momento, ora mais, vigia mais, se santifica mais e valoriza mais a presença de Deus. Amém, amados? A volta de Jesus não é motivo de medo para a igreja fiel, é esperança. Mas também é alerta, porque o noivo está voltando. Guarda o que tens. Eita, coisa linda, Deus. O que a igreja precisava guardar? O que a igreja precisava guardar? Guardar a fé. Hoje existe uma guerra espiritual contra a fé. O inimigo tenta esfriar, confundir, distrair, cansar, fazer desistir. Tem gente que perdeu a fé por causa da luta, outros perdeu por causa da decepção, outros por causa do pecado escondido. Mas Jesus está dizendo: não solte aquilo que eu te entreguei. Não solte aquilo que eu te entreguei. Guardar a presença de Deus. Sansão perdeu a presença de Deus e só percebeu depois. Não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Isso é terrível. Meu Deus, amados, que coisa triste, né? Quando eu me lembro de Sansão, eu como mãe, eu tenho uma vontade ardente de ver os meus filhos dando fruto na obra do Senhor. E a esposa de Manoá, a mãe de Sansão, era estéril, não tinha esperança de ter filhos. E numa era que a mulher que não tinha filho era como uma árvore seca, não tinha valor, né? E aí o anjo do Senhor chega e fala para ela que ela vai ser mãe. E não é mãe de qualquer um, ela ia ser mãe de um nasceu de Deus. Mas Sansão não deu muito valor, porque ele já nasceu com força, com poder, né? E ele começou a vacilar, começou a dar bom dia para Satanás. Que coisa triste, amados. E aí ele começou a ficar desacreditado. Na linguagem dos jovens de hoje, ele se tornou um vacilão, né? Ele se tornou um vacilão. Amados, ele começou a acreditar que aquela força pertencia a ele. E nós não temos nada. Nós não sabemos fabricar 1 litro de oxigênio para nós respirarmos, né? Eu ouvi a irmã falando que ela é um milagre. Meu Deus, é coisa linda. A maioria de nós temos uma coisa linda para contar, um milagre para contar. E se não for o Senhor, a gente não sobrevive. Não sobrevive nem uma diarreia se não for o Senhor, porque nós não somos nada, né? Se temos alguma coisa, tudo que somos, tudo que temos, tudo que viemos a ter é por causa dele, é para ele. E aí Sansão começa a ficar desacreditado, porque ele era bonitão e porque todas as vezes dava certo. Ele ia lá e ele arrebentava tudo, né? Uma vez ele pega e arranca o portão da cidade de Gaza e põe nas costas e leva embora. Eu acho que nem um guincho ainda ia sair gemendo, né? Mas ele foi lá e pegou. Mas será que ele não pensava? Poxa vida, as coisas que acontecem comigo é por causa do Senhor, não é por minha causa. Mas depois que ele cai nas
inimigo. E eles perfuram os olhos dele, põe ele para trabalhar feito um burro, zomba dele e tudo. E ele começa de novo, só que agora ele abaixa, só que agora ele fala para o Senhor: Senhor, me usa mais essa vez, nem que for para vingar um dos meus olhos. E ele encosta na pilastra, mas o Espírito do Senhor se apodera dele de novo. Quando o Espírito Santo se apodera, aí a coisa muda de figura. Ele empurra a pilastra e ele mata mais na morte dele do que em vida. E aqueles inimigos todos, e a Dalila, e o raio que o parta, e o diabo a quatro, caiu todo por terra e morreu. Eita, coisa linda, né, amados? Porque eu quero passar, amados. Aprenda. Você pode fazer coisas grandes, mas não pense que é você. Toda honra, toda glória, todo domínio, todo louvor é dele, é do Senhor Jesus. Aleluia. Tem gente ainda achando forte, mas sem a presença, ainda pregando, mas sem fogo, ainda ocupando cargo, mas vazio por dentro. A pior perda não é a financeira, não é a material, é perder a presença de Deus. Guardar a santidade. Vivemos dias onde o pecado está sendo normalizado. O mundo quer uma igreja sem renúncia, sem cruz, sem confronto, sem santificação. Mas a coroa não é para quem começa, é para quem permanece fiel até o fim. Aleluia. Guardar a palavra. Filadélfia guardou a palavra quando muitos estavam negociando a verdade. Hoje há uma geração que quer adaptar o evangelho para agradar pessoas, mas quem guarda a palavra é guardado por Deus. Para que ninguém tome a tua coroa. Isso aqui é sério. Jesus não disse para que ninguém tome tua casa, teu carro, teu dinheiro. Ele falou tua coroa. A coroa representa recompensa, vitória, honra eterna, salvação consumada. O inimigo não precisa destruir tudo. Ele às vezes só quer te cansar. Porque uma pessoa cansada começa a relaxar espiritualmente. E quem relaxa, deixa de orar, deixa de vigiar, deixa de buscar, começa a aceitar o que antes rejeitava. Olha que coisa grave, amado. A batalha do inferno hoje é pela perseverança dos santos. Satanás está no pé daqueles que estão perseverando, daqueles que estão se santificando. Existem coisas que o crente não pode perder. O temor. Quando o temor acaba, o pecado vira brincadeira. Não foi o que aconteceu com Sansão? Aí ele começou a brincar, a carne começou a latejar, e ele passou a acreditar que aquela mulher imunda, aquele espírito maligno, aquela filha do diabo, amava ele, e ela estava negociando ele. Que coisa triste, amados. Nós precisamos cada dia, cada amizade que aparece na nossa vida, cada coisa que aparece na nossa vida, nós precisamos orar e pedir discernimento para o Senhor. Eu sempre oro e falo: Senhor, me dá discernimento
para não pisar numa armadilha vestida de uma oportunidade e abraçar um demônio disfarçado de anjo. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? A sensibilidade espiritual, deixa eu ver onde eu parei. Por isso que velho tem que ter esforço, viu, pastor? Mesmo assim se perde. Eu vi o vídeo do macaquinho que ele fala assim: depois que eu fiquei velho, eu comecei a anotar tudo. Só que agora eu não acho caderninho. Eu estou mais ou menos assim, mas não chega não. Ai, Jesus amado. Existe coisa que o crente não pode perder. O temor. Quando o temor acaba, o pecado vira brincadeira. É aqui que eu parei. A sensibilidade espiritual. Tem gente que antes chorava na presença de Deus, hoje não sente mais nada. A comunhão. O inimigo ama isolar pessoas, porque o carvão fora da fogueira apaga rápido. A identidade espiritual. O diabo tenta fazer o crente esquecer quem ele é em Deus. Como guardar o que Deus nos deu? Vigilância constante. Quem dorme espiritualmente perde coisas preciosas. Jesus disse: vigiai e orai. Vida de oração. Oração sustenta a coroa. A oração sustenta a coroa. Quem para de orar começa a enfraquecer sem perceber. Meu Deus. É como um carro sem combustível, né, amados? Por isso que eu falo que quando a gente vem para ouvir a palavra de Deus, eu vejo como um tanquinho de gasolina azul do avião, né? Você vai enchendo, e depois você dá partida, liga as turbinas e daqui a pouco você viaja de Jesus Airline. Eita, coisa linda! É Deus purinho na terra, né, amados? Glória a Deus. Permanecer na palavra. A palavra protege a mente e o coração. E a fé. Perseverança nas lutas. Filadélfia tinha pouca força, mas não desistiu. Talvez você esteja cansado, ferido, sem entender algumas coisas, mas Deus te diz: guarda o que tens. Tem pessoas que perderam bens e reconstruíram, perderam oportunidades e se levantaram, mas há perdas espirituais que são perigosíssimas. Por isso hoje o Espírito Santo está fazendo um chamado de vigilância. Não entregue a tua coroa por pecado, por distração, por vaidade, por orgulho, mágoa, cansaço espiritual. O inferno quer roubar aquilo que Deus colocou sobre a tua vida. Filadélfia era pequena, mas permaneceu fiel. E Jesus prometeu honra eterna para ela. O segredo não é começar cheio de fogo apenas. O segredo é permanecer até o fim. E Apocalipse 2:10 vai dizer: ser fiel até a morte e dar-te a coroa. Eita, coisa linda, Jesus. É coisa linda de Deus, né? Eu sempre digo, amados, que quando eu partir, eu não vou dizer morrer, crente não morre, também não vira purpurina, não. Ele começa a vida eterna, né? Sempre eu digo que quando eu partir daqui, quando eu embarcar de Jesus Airline, não mate as flores, não fiquem tristes, né? Porque se eu permaneci fiel até o fim, a morte será o veículo que vai me levar até Cristo. Coisa linda, que coisa
Você chegar lá na glória, despido desse corpo velho, cheio de dor, cheio de tribulação, de medo, e começar a virar pirueta às margens do rio da vida, igual um cabritinho novo, e gritar para Jesus, né? Aí, amado da minha alma, ei, coisa linda, eu cheguei, Senhor Jesus, eu quero beijar os sinais dos cravos das tuas mãos, eu quero beijar os teus pés. Muito obrigada, Senhor Jesus. E eu tenho orgulho de ser filha do Senhor Jesus. Eu tenho orgulho de saber que na coxa dele está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ei, coisa linda! Ser fiel até a morte, dar-te-irei a coroa da vida. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Apocalipse 2,17. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido. Dar-lhe uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Aleluia! O que seria o maná escondido? É uma promessa de intimidade, provisão espiritual exclusiva para aqueles que se mantêm fiéis. Glória a Deus. Na Bíblia, o maná era um alimento milagroso que Deus enviou do céu para sustentar os israelitas no deserto. O termo escondido carrega 3 significados principais. Cristo como pão da vida. O maná simboliza o próprio Jesus, que se autodenominou o pão vivo que desceu do céu. João 6, 33, 35. É escondido porque o mundo natural não o compreende ou enxerga. Glória a Deus. Se eu estiver exagerando, senhor, assim não corte. Eu sempre falo, quando eu fico com o Espírito Santo lá em casa montando o esposo, eu acho que eu vou pregar na vigília, ou eu vou fazer um seminário nos 3 dias. Glória a Deus. Comunhão íntima refere-se à alegria e ao relacionamento espiritual secreto que o cristão desfruta com Deus, inacessível àqueles que não compartilham dessa fé. A Arca da Aliança, segundo uma antiga tradição judaica, um jarro com o maná original foi guardado e escondido dentro da Arca da Aliança pelo profeta Jeremias, antes da destruição do templo. Esse maná seria revelado novamente pelo Messias na era vindoura, em contraste com os cristãos da antiga cidade de Pérgamo, que comiam alimentos sacrificados a ídolos em banquetes públicos. O maná escondido é a recompensa celestial, pura e espiritual, oferecida por Cristo aos vencedores. Fala comigo, igreja. Aos vencedores. Aos vencedores. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Apocalipse 22, 12 reforça a promessa de que Jesus vem em breve e traz consigo a recompensa para cada um. Em Mateus 24, 13 disse: atesta que a salvação é para quem se mantém firme diante das dificuldades. Segundo Timóteo 4, 7, 8 diz: a corrida e o combate. Paulo fala sobre guardar a fé e a coroa da justiça que o Senhor dará a todos os que aguardam na sua vida. Eita, coisa linda! Combati o bom combate.
remete a um esforço rigoroso em uma competição ou batalha. Significado: Paulo dedicou sua vida à defesa do Evangelho, lutando contra perseguições, o pecado, as falsas doutrinas. O combate é bom porque a causa é justa e o propósito é divino. Terminei a corrida. A imagem é de um atleta completando uma maratona na antiga Grécia. Significado: Paulo cumpriu o propósito e o ministério que Deus lhe havia dado sem desistir diante das dificuldades. Ele chegou até o fim do percurso que foi traçado para ele. Oh, meus amados, você está em tribulação? Você tem uma muralha para derrubar? Fica firme, continua firme. Amanhã o sol pode amanhecer com os dentinhos escovados e sorrindo, né? Deus é bom. Eita, coisa linda. Guardei a fé, que significa lealdade. Coroa da vida é a recompensa celestial pela fidelidade durante as provações e tribulações da vida cristã. Aviso de perseverança, a instrução para guardar o que tens. Significa proteger a fé, a salvação, o testemunho para não perder a coroa. Que coisa linda, amados. Glória a Deus. Perder a coroa, teologicamente, isso não se refere à perda da salvação, mas sim perder a recompensa, o galardão ou posição de honra que o cristão receberia diante de Deus. No texto grego original, a palavra usada é Stéphanos, que se refere à coroa de louros entregue aos vencedores de competições atléticas e não ao diadema de um rei, né? Então, é prêmio pelas tuas boas obras, por ter ficado firme, por ter pregado a palavra, né? E por não ter se vendido, né? E nem se dado ao desfrute dessa terra. Hoje Deus está perguntando: o que você tem guardado? O que você deixou escapar? O fogo ainda está aceso? A presença ainda é prioridade? O Senhor pergunta para nós nessa noite: a presença de Deus ainda é prioridade nas nossas vidas, amados? Porque Jesus está dizendo hoje: eu estou voltando. Guarda o que tens, não negocia a tua coroa, não abandona a tua fé, não perde a tua comunhão, não deixa apagar aquilo que eu acendi. No contexto, ele está falando da tribulação. Ele virá em breve em relação à tribulação de 7 anos. Muitas pessoas pensam que Jesus estava falando que vinha no outro dia, no tempo da igreja de Filadélfia. Mas essa palavra se refere à tribulação. Entendeu? O Senhor Jesus vai vir antes da tribulação para nos livrar. É a tribulação que vai ser de 7 anos. Portanto, eis que venho sem demora. Outra Bíblia, que era cedo velho, por isso que eu falo, está encravacado já. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Oh, amado, só para concluir, eu quero deixar esse versículo que eu gosto muito, que está escrito na carta de 1 João 3,6. Todo aquele que permanece no pecado não viu e nem conheceu a Deus. Meu Deus! E saber que nós vimos muitos crentes dizendo: olha, você não pode me julgar.
Irmão, você não pode me julgar, ai, irmão Deus. Se é só Deus que pode te julgar, se eu fosse você, eu ia ficar com a barba de molho. Meu Deus amado, né? Todo aquele, e 1 João 3,9 fala: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, amados, é nova vida em Cristo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. E não tem chamado para quem não se converteu. Aqueles que não têm conversão, que permanecem no pecado, não tem chamado para pregar, não tem chamado para cantar, não tem chamado para nada. O chamado dele é para se converter de verdade e ser uma nova criatura em Cristo. E aí sim o Senhor vai te usar. Né? Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Deus te abençoe, te vejo na glória, campeão. Quero dizer para os irmãos que quem gostou da mensagem, ela vai para o YouTube. Nós temos mais de 90 vídeos. Amanhã você pode pegar conosco a mensagem e assistir novamente. Muito obrigada. Agradeço a minha oportunidade. Agradeço o carinho, pastor Paulo, mais uma vez. A paciência com os pequenininhos. Esses homens de Deus sentam aqui para ouvir as formiguinhas. Olha que coisa linda. Deus abençoe a